Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Backstage do Salas Brasil. O Backstage é o nosso podcast do Salas Brasil e para você que está vendo o Backstage pela primeira vez, eu vou explicar rapidinho. O Backstage nasceu de uma proposta nossa, na verdade é uma curiosidade do pessoal do Salas Brasil em entender como funciona os bastidores dos eventos. O Salas Brasil está fazendo 11 anos de vida e ao longo desses 11 anos, em todas as locações que a gente fez de salas e em eventos, muitas pessoas passaram por aqui, contaram suas histórias, deixaram seus momentos, mas a gente então, a partir de agora, passa a registrar esses momentos nesse podcast que está sendo delicioso. A gente já gravou vários episódios e antes de conversar aqui com o meu convidado, eu quero já te convidar para dar uma assistidinha lá nos nossos episódios. A gente está hospedado nas plataformas do YouTube e também do Spotify, tá? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que, assim como eu, também trabalha há muitos anos já com locação. Esse mercado de locação tem se estendido por vários negócios. Eu já conversei um pouco com ele a respeito de coisas interessantes. Eu espero que você goste desse nosso bate-papo, tá legal? Léo Pleno, eu quero te agradecer pela sua visita aqui conosco. Você que trabalha, você me falou aqui, mais 25 anos aí no setor de eventos. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu quero, antes de a gente começar a falar do nosso mundinho, Sim. Eu não sei se você tem visto outros backstages, mas a gente sempre faz aqui uma pergunta que vai mais para o lado pessoal, né? Meio que filosofando, né? Então eu quero saber o seguinte, Léo, nesses 25 anos que você trabalha com eventos, o evento é uma coisa que está te fazendo bem, que está te fazendo um homem mais feliz? Valeu, obrigado, querido. Eu vou brincar sim, Oswaldo. Em primeiro lugar, agradecer a Salas Brasil por você ter feito o convite aqui em seu nome, né, Oswaldo? Segundo, ao Backstage, que é o seu podcast que estão aqui, queria agradecer vocês. Vamos te responder se o evento me fez feliz ou não. Eu acho que toda pessoa, quando vai trabalhar, ela procura algum lugar que ela possa se tornar próspera. O evento me tornou uma pessoa próspera. Então eu posso dizer que eu estou muito feliz onde eu estou, não por ter sido próspero, por ter encontrado um lugar que eu não trabalho, porque dizem assim, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, você nunca trabalhou na sua vida. O setor de eventos me trouxe essa felicidade. Putz, eu pensei que você ia falar assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. tem esse ditado também. Eu acho que talvez por isso eu me tornei próspero, porque quem trabalha no setor de eventos sabe que trabalha de segunda a segunda, não tem tempo de gastar dinheiro, então sobra dá para você guardar. Então acho que por isso a gente se torna próspero no setor de eventos. É verdade, é muito bom. Ô, Léo, deixa eu... Cara, me ocorreu essa pergunta agora, a gente nem te perguntou lá. Você construiu família, não? Você está casado? Como é que você está? Vamos lá, eu sou casado 29 anos, tenho 2 filhos, um menino de 18 anos e uma menina de 22. Ah, legal. Qual o nome deles? Thaís e Thales. Vai, manda um beijo. Tudo bem, Thaís? Beijo pra ti, beijo pra você, Thales. Espero que vocês assistam o podcast aí, com certeza. O pai tá aqui. O pai tá on. O pai tá on, é bem isso. É bem isso. E Léo, me fala um pouquinho dessa sua história de vida, né? Do geladinho até o empresário, que eu já assisti você falando sobre isso, né? Você me contou um pouco, mas eu queria que você desse uma passada. Como que um menino como você, que lá no início da sua história, com poucas possibilidades, né, de se desenvolver, chegou até onde você chegou, né? Primeiro fala um pouco e depois conta um pouco dessa receita, né? Só para falar que assim, esse programa é um programa que tem a ousadia de querer inspirar alguém. Se a gente conseguir nessa nossa entrevista inspirar alguém, a gente vai ter dado o nosso recado, né? Então, por favor. Então vamos brincar um pouquinho de inspiração. Eu vou brincar assim. Tem lugares que a gente brinca de fundo do poço, né? E eu vou falar para você um pouquinho disso. E talvez, quando você tá lá no fundo do poço, fica mais fácil de você subir. Eu gosto de dizer isso para as pessoas e brincar assim, por qual motivo? Eu sou um garoto que, na verdade, minha mãe fica grávida em João Pessoa, né? Então nós estamos falando disso 47 anos atrás. Estou acabando de conversar minha idade aqui para vocês. E daí ela não pode ficar em João Pessoa porque meu pai, de um certo modo,
vou dizer meu pai, vou dizer meu avô, vamos dizer assim, né? Que o meu pai eu nem sei quem é, não consta no documento meu pai. O meu avô acaba batendo na minha mãe porque ela tá grávida e não tem pai. Ela acaba vindo fugida para São Paulo. Ela vindo fugida para São Paulo, ela chega aqui com um probleminha já de esquizofrenia. Então ela não pode cuidar de mim. Acabo nascendo na Lapa, aqui em São Paulo, e vou parar na Barra Funda, numa casa que a gente chama 60 Filhos de Vó Carne. Né? Eu sou um dos 60 filhos de Vó Carne. Ela não pode cuidar de mim, me deixa nessa casa. Mas eu sempre soube que fui adotivo. Eu chego na casa de Vó Carme com os 18 dias. Vou passar um pouquinho rápido aqui pra gente não se estender e não segurar tanto tempo assim na casa de Vó Carme. Eu chego lá com 18 dias, aprendo a chamar a avó de Vó Carme, por isso que são 60 filhos de Vó Carme. Os filhos de Vó Carme vão indo embora, porque são todas as mães que não podiam cuidar, ficavam lá de segunda a sexta-feira, sábado e domingo as mães pegavam. A minha mãe já não me pegava. Nós ficamos em 3 lá, que é Ricardo, Leonardo e o Lee. Um irmão coreano, um outro irmão índio e eu, nordestino, né, ali da Paraíba. A avó Carme acaba falecendo. Ela falece quando eu tenho de 8 para 9 anos. A avó Carme vai para uma cirurgia antes principal. E nessa cirurgia principal que ela vai, ela faz, volta super bem, mas alguma coisa dá errado nessa cirurgia. Na sua segunda cirurgia que ela vai falecer. Alguma coisa fala com ela e ela conversa com a tia Cissa, que cuidava com a gente de casa. E ela diz pra tia Cissa assim, ó, eu não vou voltar. Quando você pensa hoje, seus 47, ela falando isso, você tem mais consciência, né? Quando você é criança, você não tem essa consciência. Então vem algumas dores dentro da gente, mas são dores que a gente supera rápido. Ela diz, eu não vou voltar. E ela diz já pra tia Cissa assim, ó, você vai morar com a tia Lena, que é um dos filhos dela, que eu chamava de tia, Lena, e os meninos vão morar com o pai, que é o meu pai, que eu chamo ele de Armando e chamo ele de pai até hoje. Você vai ver eu falar da minha vida, você vai sentir que eu fui realmente acolhido de verdade, que eu falo assim, qual é a grande importância hoje de abrigos ou de casa. Hoje, nem tanto, que hoje me deixa mais triste quando a gente pensa em abrigo, quando a gente pensa nessas casas, porque as crianças hoje criadas ali não podem chamar mais de tio, não podem mais chamar de tia, não podem chamar de mãe. Eu, naquela época, 47 anos atrás, eu pude chamar a vida inteira a avó Carme de vó. Então ela me dá uma família, que é uma família que talvez eu não pudesse ter. E ela me dá meu pai, ela me dá meus tios. Mesmo eu sabendo que sou adotivo, eu sou acolhido num lar que faz total diferença para mim. Então isso, naquela época, 47 anos atrás, faz muita diferença. Muito legal. E aí, pô, te tornou um cara diferente, né? Um cara com uma bagagem diferente, né? E me fala assim, a gente acelerando um pouco, e onde entra o Léo na vida adulta ali no mundo dos negócios? Eu quero entender, porque eu brinquei ali com você da história do geladinho, você teve uma época que você vai vender geladinho já para começar a faturar uns trocos ou não? O que acontece? Quando você é criado assim, você vai começando a entender mais rápido as coisas da vida, né? Você aprende algumas coisas mais rápido, porque quando você tá numa casa dessa, você não tem dinheiro, então não tem pessoas que deixam dinheiro lá. Para mim poder ficar na casa da avó Carme, poder empinar minha linha, comprar linha de pipa, ou poder empinar meu pipa, poder ter minha folha, ter a vareta, na própria avó Carme, eu vou vender geladinho. Então a avó Carme, dos 8 para meus 9 anos, eu falo para ela que eu queria vender geladinho, ela faz o isopor para mim, faz o geladinho aí de dia, eu saio para vender o geladinho, aí com meus 8 anos eu já tomo meu primeiro calote. Você aprende muito rápido no mundo do negócio, viu? É muito rápido. Eu pego o isopor, ele tá todo cheio, eu vou simplesmente para uma loja no Bom Retiro, paro no horário de almoço, abro esse isopor e as pessoas pegam todo geladinho. Eu lá todo inocente, com meus 8 anos, as pessoas levando geladinho, eu comemorando de alegria, todo feliz, acabou a porra do isopor inteiro. Então foi uma alegria. A venda foi um sucesso. O sucesso não foi o pagamento, né? Então, isso virou um problema. Só que eu acho que a vida também te ensina muito rápido, e daí é onde você começa a aprender a brigar na vida. No dia seguinte, eu volto chorando para casa no mesmo dia. A avó me consola um pouquinho. Eu tinha um pouco de dinheiro que eu recebi. Dava para comprar de novo os quisuco para fazer o geladinho. Ela me faz o quisuco. Eu volto novamente lá. Só que dessa vez, no dia seguinte, ninguém põe a mão no isopor enquanto não me pagasse. Olha como a vida ensina rápido para você. Aprendeu, né? Aprendi rápido demais. E aprendi uma coisa melhor ainda.
Porque o meu geladinho sendo vendido naquele dia estava sendo vendido barato. Eu vendi pelo dobro de preço para repor o dinheiro do que eu tinha perdido de prejuízo no primeiro dia. Perfeito. Daí, dali para frente, eu pude vender o dobro o tempo todo. E você se tornou, Léo, um homem da área comercial? Não, na Pleno hoje, você, ao longo desses 20 anos, 25 anos aí, você assumiu um papel de homem comercial, do homem de negócios, ou tua área é mais técnica? Eu hoje entendo que o Léo é um empresário. É assim que eu tenho na minha cabeça. Tem algum momento na sua vida que você não é um empresário, você é um empreendedor, né? O Léo vendendo aquele geladinho, em algum momento ele era um empreendedor. Ele não tinha noção de valores, ele não tinha noção de cálculo, ele não tinha noção de quanto custava nada e nem sabia fazer muita conta de mais e menos. Então ele trabalhava vendendo geladinho em busca somente da compra da sua linha e do seu pipo. O Léo, quando abre a Pleno, é que nem todo sonho das pessoas. Você quer se tornar realmente um empresário. Mas todo empresário antes, ele é um empreendedor. Era um empreendedor quando eu abro a Pleno com 21 anos. Hoje eu digo que eu sou empresário porque eu tenho empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, Goiânia e trabalho muito mais nos bastidores da empresa, dentro da sua gestão financeira, do que eu sou a pessoa que desmonta equipamento eletrônico, tomo conta. Isso eu fiz praticamente há 25 anos atrás. A Pleno inicia na minha mão, né? Sim, entendi. Então, assim, você nunca foi um cara de contato com o cliente? Você gostava de ter o contato com o cliente, de saber quais eram as dores do cliente, do pessoal que ia alugar o seu equipamento? Você tinha, porque você me contou que você tem uns sócios, né? Que você teve sócios, né? Sim, sim. Você tinha sócios que ficavam mais à frente da área do atendimento ao cliente, você ficava sempre mais na área financeira, administrativa, da gestão. Eu quero que você responda isso, depois eu vou te perguntar uma coisa onde eu quero chegar. Tá joia, tá joia. Eu, na verdade, quando vamos matar algumas curiosidades, Léo é uma pessoa que quando abre sua empresa tem oitava série. Então, Léo também é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo para outras empresas de áudio e vídeo. Léo é uma pessoa que tem medo de pegar o telefone e falar com 21 anos. Então, o meu primeiro sócio que eu tive, ele é o cara que sabia mexer no computador, ele é o cara que tinha um segundo grau completo, ele é o cara que conversava com clientes, e eu sou o peão que sei montar, isso eu era bom. O cara que sabe realmente Ah, montar. você ficava ali na montagem. Sim, sim, eu sou o cara do backstage. Sei. Eu sou o cara realmente ali, do bastidores, que vai trabalhar, que vai montar, que vai entregar, que tem o sangue para fazer, que tem a vontade de fazer, mas muitas vezes não tem a comunicação e a forma de falar para chegar no cliente, né? Até pela tua história, né, Léo, também, né? A minha história acaba dificultando bastante, né? Quando você vai pensando em mudanças de casa, eu vou brincar assim, eu já morei em tantas casas que eu nem me lembro mais. É. É Ô, bem isso. Léo, esse teu. Vamos falar um pouco do nosso mercado de eventos, né? O Legal. que você. Então, é onde eu queria chegar na pergunta. Você me parece ser um cara que precisa um pouco incomodado. Isso eu que concluí, né? Um pouco incomodado com o mundo, como ele se comporta, com as coisas, como se comportam no nosso setor, né? Talvez isso tenha acontecido aí ao longo dos anos, de você ter sentido algumas injustiças ou ter sentido algumas coisas diferentes, erradas, tal, no setor de maneira geral. Em que momento que você resolve abraçar um pouco da causa e olhar para um pouco do nosso setor e querer ajudar os seus colegas, os seus parceiros? Porque é um pouco do teu papel hoje, um homem mais maduro, né? Sim, vamos dizer assim, o que causa muito pra gente? Quando você tá dentro do seu mundo de bolha, e a gente vive em bolhas todos nós, né? Gostamos ou não, todos nós vamos viver sempre numa bolha. O Léo é um cara do setor de eventos, que ele vem pra bolha desse setor, e nesse setor a gente vai crescendo muito rápido, né? Porque ele é um setor que ele te dá velocidade e você não precisa ter estudo para esse crescimento. Você precisa ter força de vontade, comprometimento e entrega perfeita para fazer. Isso é uma coisa que o Léo tinha mais do que o suficiente. Aonde o Léo entende a importância do setor de eventos? Todos nós sofremos muito nessa pandemia, né? E negócio ou não, a gente tem que falar da pandemia. Na pandemia, quando ela chega em março e ela para todos nós,
O Grupo Pleno tinha 350 funcionários pelo Brasil todo. E daí você começa a pensar o que você vai fazer e o que vai acontecer com a pandemia, né? O Léo, como já empresário, já como um gestor, ele dá férias para todo mundo 15 dias, espera ver o que o governo vai passar a tomar de decisões, e dentro das decisões que o governo toma, eu brinco que nada era interessante para empresário nenhum. Todo empresário que aceitou as emendas que o governo deu, aonde você podia diminuir o salário dos seus funcionários, ficar com ele, muita gente só não entendeu que depois era obrigado a ficar pelo mesmo tempo, né? Então, 3 meses o governo reduziu o salário, mas você tinha que segurar mais 3 meses o funcionário depois de custo. Isso vai te carregando um peso de 6 meses. Então, quando nós paramos para pensar nisso, nós fomos muito rápido na conta de matemática de mais e menos. Só os 3 primeiros meses que a gente fosse segurar o funcionário e mais 3 meses que tivesse que ficar depois, eram 6 meses. Esses 6 meses faz a gente parar numa matemática e entender que todos os nossos funcionários sendo demitidos, recebendo a sua rescisão, dava equivalente a 8 meses de salário. Então, com os mesmos 6 meses que eu usaria para manter os funcionários, Um pouquinho mais. eu conseguia pagar 8 meses de toda a rescisão de funcionário, e nós tomamos a decisão de fazer a rescisão de todos os nossos funcionários, mesmo sendo com muita dor. E do dia para a noite você ficou sem funcionário. Você que entrou agora na pandemia, agora vamos falar, porque nasce aí, então, o cara que começa a sentir a dor sair da bolha e sentir a dor do mercado de eventos, nasceu na pandemia? Na pandemia, nasce essa dor. Como é que nasce essa dor na pandemia? Daí você entende que você manda todo mundo embora e continua vendo o governo andar. E o governo andando, você entende que o mercado de eventos, nós falamos uma coisa que talvez não foi uma coisa boa para o setor, né? Todos nós, saiu da nossa boca o tempo todo que nós fomos os primeiros a parar, e a gente não parava de repetir que nós íamos ser o último a voltar. Da minha boca isso não saiu, mas saía da boca de todo mundo sim. Mas saiu, da minha por acaso saiu, tá? Então, eu realmente acabei falando isso, porque você... Mas acho que foi isso que aconteceu, né? A gente vai sobre, sabe, demanda, igual debandada, né? Quando sai alguma coisa que dá um estouro e corre aquela bandada toda junto. Então, no estouro do evento que aconteceu e parou, a gente foi colocado como aglomeração. E nem todo o setor era aglomeração. Nem todo o setor era aglomeração. Mas colocado nós como aglomeração e não tendo ninguém que falasse pelo setor e não tendo nenhuma representatividade junto ao seu governo, o governo não conhecia o setor. O governo não conhecendo o setor, nós paramos e brecamos de vez e fomos colocados totalmente de lado. Aí eu passo a entender que não é atrás da minha mesa fazendo matemática que eu ia resolver o problema da minha empresa. E de empresa nenhuma do setor de evento a gente ia conseguir resolver. E que sozinho também você não chegaria a lugar nenhum, né? Nunca, nunca. Sozinho a gente nunca chega em lugar nenhum. Eu saio de trás da mesa e, de uma certa forma, vou conversar com todos os sindicatos e entender o que acontece. E daí entendo que os sindicatos, gostem ou não, eles também não têm um número correto, porque nós não fazemos representado, né? Eu brinco assim, tem uma culpa que acontece no mercado e todo o mercado do setor de eventos é assim. Quando você não busca a sua representatividade junto ao sindicato, você também não tem uma representatividade. Então, sindicato não tinha. Saio dos sindicatos e vou parar no governo, né? Quando eu vou parar no governo, eu sou obrigado a parar em vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Eles também não sabem qual é o tamanho do setor de eventos e não tem esse número. Aí a gente passa a sair dali e ir em busca de uma representatividade. E dentro dessa busca de representatividade, nós vamos para uma briga muito séria, que daí você tem que chamar pessoas e também fazer manifestações. Então a gente sai com a nossa primeira manifestação, que não foi organizada por mim, sim por um grupo de empresas, aonde eu mergulho junto com eles, chamada Passeata com Case. A gente junta em torno mais ou menos de 2.000 pessoas e faz essa passeata no Parque do Ibirapuera, onde é entregue um documento de ofício junto a um vereador. Por acaso aquilo entra para uma gaveta, fica parado naquela gaveta durante um tempo, consegue até uma conversa junto com o Ministério do Trabalho lá em cima em Brasília, sobe para conversar com eles, mas estava todo mundo muito mais preocupado, né? Com a briga de quem abria, ou de quem fechava, de quem não sei o que mais. Estava muito mais preocupado em ter que você falar mal de alguém
do que preocupado se o seu setor votasse ou não. Então a gente passa a estar esquecido. Daí a gente vai para uma segunda manifestação, que também não é a gente que organiza, é Unidos com Eventos. Acaba acontecendo e sai outra manifestação com mais 3.000 pessoas. A gente faz a próxima manifestação com Eu 3.000 lembro daquela que pessoas. estava todo mundo de preto. Qual que foi essa? De preto era passeata com case. Ah, Foi a sim. principal no Parque do Ibirapuera, tinha todos os cases na frente. Foi feito justamente essa passeata, chamou passeatas com case. Sei. Foi bem organizada. O setor de eventos, Ficou legal. o setor de eventos, ele tem uma capacidade enorme, né? Nessa passeata com case teve uma curiosidade enorme, pra você ter uma noção. Os próprios policiais e a CT teve a coragem de dizer pra gente assim, sabe o que acontece? Quando tiver manifestação, as empresas podiam convidar vocês, né? Porque vocês descem, arrumam os cases, organiza, põe banheiro químico. Vocês fizeram a passeata melhor que a gente. A gente que tá aqui pra organizar pra vocês, vocês organizaram. Mas quem é bom nisso somos nós, né? O setor, É o setor, muito, né? O setor é muito bom no que ele faz, né? O setor de eventos, ele tem uma organização Um dos melhores e os seus do mundo, planos né? e tempos. Um dos melhores do mundo, né? Eu acho que o brasileiro, por ser tão criativo, a gente pode dizer que eu acho que ele é o melhor do mundo, porque a gente faz coisas aqui que lá fora não se faz. Sim, com certeza. Lá fora não se faz. Em eventos, com certeza. E aí continua. A gente parou no Unidos com Eventos, foi a segunda passeata que teve. Ela tem um certo resultado. De lá ainda não deu o resultado que a gente queria. E a gente passa a se manifestar mais ainda na rede, cria milhões em eventos. E acaba criando também a UNPES, a União Nacional dos Profissionais, Entretenimento, Cultura e Eventos. Dentro disso a gente passa a se encontrar todo sábado e domingo na República tentando buscar essa representatividade para junto com o setor que nos apoiou, que foi o Sindicato dos Músicos, eles que nos apoiou e nos emprestava a sala ali na República para a gente poder conversar com todo mundo que vinha nos encontrar no sábado. Saímos com outra manifestação da UNPES, saímos da República até a Paulista. Mas não adianta, por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente se matasse, não tinha essa representatividade forte junto ao governo, e isso te deixa invisível, né? Porque a gente falou que o setor de eventos era invisível, justamente por não ter uma representatividade. E não ter essa representatividade lá em cima, você se manifesta, a pessoa até te enxerga. Mas no dia seguinte ela sabe que você não vai estar lá mais lá. Então você passa a ser esquecido de alguma forma por eles. Ô Léo, e alguma coisa vai mudar agora? Você acha que assim, pós-pandemia, como é que tá, como é que estão as coisas agora no seu ponto de vista, por exemplo, para a Pleno? Como estão vocês lá? Como estão os eventos para vocês lá na Pleno? Assim, eu acho que o setor de eventos ele é tão importante para o mercado. Se a gente parar para pensar agora, em março desse ano foi quando o setor de eventos foi liberado, tá bom? E até lá o Brasil vinha num crescimento bem humilde. Essa aqui é a grande verdade, né? Quase zero. A partir de abril, muda-se os patamares do crescimento de um país. Porque o setor de evento simplesmente alimenta os negócios B2B, que também acontece os negócios B2C. Olha o crescimento que aconteceu no país depois que fizeram a liberação do setor de eventos. O boom que esse país deu com o crescimento do setor de eventos, porque ele é uma cadeia tão grande que as pessoas não conseguem imaginar, né? Para as pessoas estar aqui na sua sala, né, que vem para cá, Sala Brasil, goste ou não, são pessoas às vezes que alugam dentro de São Paulo, como também são pessoas que às vezes alugam de fora do Brasil. Todo evento que acontece, ele move uma cadeia monstruosa. Eu acho que você citaria essa cadeia melhor do que eu. Com certeza. Entendeu? Então, quando você pensar nessa cadeia de rede hoteleira, de táxi, restaurante, e vai, né? Táxi, Uber. Né? Vamos pensar nas simples pessoas que vai pegar a latinha para reciclagem. Pensa no Rock in Rio, quantas latinhas tiveram para reciclar. Com certeza. Hoje você está com bastante painel na rua, vamos assim dizer, Léo? Então, assim, hoje o nosso movimento voltou assustadoramente, mas ainda entendo que nós somos uma empresa, no certo modo, privilegiada, que a gente está ali dentro de uma das maiores, então a gente tinha uma tendência a voltar mais rapidamente do que algumas outras empresas. Tem colegas. Você recontratou os 300 funcionários? Né? Hoje nós estamos com 370 já. Graças a Deus tem 370 funcionários recontratados no Grupo Pleno.
Mas a gente se preparou para isso, né? Tudo é questão de você se preparar empresarialmente. Por exemplo, em janeiro, quando o setor ainda estava fechado, a gente já tinha contratado 100 mão de obras, porque a gente tinha uma noção que provavelmente o mercado voltaria para março e abril. Então a gente já estava capacitando gente para quando o setor voltasse, a gente pudesse dar conta. E faltou gente, hein? E está faltando gente até hoje. Não importa em qual mercado seja, a mão de obra hoje está muito escassa. Falando um pouco de mão de obra, o que que você está. Então, como esse pessoal vai buscar essa qualificação, né? Porque, por exemplo, no caso da Pleno, vocês se qualificaram, os equipamentos, eles todos hoje se modernizaram, você tem cada vez equipamentos melhores, mais potentes e mais difíceis de operar, às vezes nem tanto, mas enfim, há uma necessidade de, com toda essa tecnologia que chegou, de você ter novos videomakers, novos profissionais na área. O que você está entendendo da qualificação do pessoal? Porque, pelo que você está dizendo, e eu também conversei com outras pessoas, a impressão que eu tenho é que isso não corre na mesma linha, Sim, né? sim. Então, em Então, velocidade diferente. velocidade Você está diferente. sempre à frente e faltando mão de obra. Sempre à frente e faltando mão de obra. Mas a impressão que eu tenho agora é que deu um gapzinho ainda maior, né? De qualificação profissional, né? Você tem pensado nisso? É o que o Grupo Pleno sempre fez desde o seu início, tá? Posse ou não, do mesmo jeito que eu fui formado pelo mercado durante esses 25 anos de aprendizado, porque não existe escola pra gente sobre isso, né? Ainda ninguém pensou como qualificar esses profissionais, como melhorar esses profissionais. Você vinha me dizendo ali no backstage nosso que o pessoal aprende na raça, né? É Mas, exatamente pô, isso. só na raça também não dá, né? Isso uma hora tem que se profissionalizar, né? Assim, a profissionalização ela vai ter que vir da mão ou do governo ou dos empresários. Por exemplo, o Grupo Pleno hoje tem um curso de treinamento próprio lá dentro da Pleno, que a gente traz pessoas, capacita ela dentro de 30 dias, que é o suficiente para ela ter o básico, para ela ter o conhecimento sobre o setor, e a gente põe ele no mercado de trabalho com a gente mesmo. A gente brinca que nesse longo de 25 anos nós já formamos 4.000 pessoas. O Grupo Pleno tem 370. Então significa que eu ainda sou um dos caras que mais abastece o mercado com a mão de obra. Porque daí às vezes a concorrência é mais fácil comprar quem está pronto do que na verdade capacitar ele. Então o Grupo Pleno hoje tem muitos profissionais aí fora, né, em diversas outras empresas concorrentes que a gente gosta de dizer que não são concorrentes, são amigos, são parceiros, que no final acabam levando os profissionais embora. E eles estão aí hoje no mercado trabalhando. Então, essa formação de mão de obra é muito importante para o mercado. E você acha que não tem? Falta cursos, ainda falta muita gente para pensar em dar bagagem para esse pessoal e Eu ensinar. posso te dar uma ideia mais ou menos? Hoje, o meu pensamento sobre isso, Por eu favor. brinco assim, quando a gente pegar, goste ou não, nós temos que parar no órgão governamental, né? Então, quando a gente pensar que o agro, ele é gigante por qual motivo? Porque ele tem os seus representantes dentro de um poder. Dentro desse poder, eles acabam fazendo investimento do seu dinheiro de imposto que retorna de todos nós para eles, e eles investem na sua mão de obra lá embaixo. Então, o empresário do agro, ele vai crescer assustadoramente e muitas vezes não vai faltar tanta mão de obra para ele, porque existe um dinheiro investido do governo. O setor de eventos Não. ainda não tem ninguém. Então, quando você pensar em setor bancário, setor industrial, quando você pensar no agro que a gente está falando, todos são setores que têm sua representação e conseguem formar sua mão de obra. O cara já disse o que ele precisa para o bancário, já tem noção do que ele tem que estudar, já está no MEC o curso, prepara esse profissional, então esse cara está à frente do nosso mercado. A culpa é nossa? Eu acredito que sim. Eu falo assim, ó, para mim, hoje, o que eu entendo, o setor de eventos não pode culpar ninguém. Porque quando você não se faz representado, você vai se fazer esquecido. Então eu entendo que hoje essa culpa é nossa por não ter visto essa lacuna. E precisou de uma pandemia do tamanho que foi para conseguir, para fazer com que, de repente, algumas pessoas acordassem, você é um deles, né? Para poder pensar um pouco nessa representação, né? Você está achando, ô Léo,
que independente dessa representação... Sabe uma pergunta que eu queria te fazer? Você que está no mercado há tantos anos e que cresceu tanto, né? A quebradeira foi muito grande, não? Você sente muitos concorrentes que deixaram de existir, e até em outras áreas que também, dentro de eventos. Eu vou falar uma ideia sobre eventos que eu tenho, vai ser uma analogia que você vai conseguir me entender, tá ok? A barata é um bicho muito resistente, correto? E normalmente ela vira de ponta cabeça, fica com as suas perninhas viradas para cima. Você fala, morreu. Que foi assim que aconteceu com o setor de eventos nesses 2 anos, tá bom? Sim. Nós tivemos um monte de empresas que viraram, que nem baratinha, com as perninhas para cima. Mas qual é o problema da barata? Quando você encosta nela, ela sai voando. Então, o setor de eventos, eu não posso dizer que nós tivemos muita quebradeira. Por qual motivo? Eu acredito que sim, muitas empresas quebraram. Mas muitas empresas estão vivas de locação de equipamentos por qual motivo? O cara, na época da pandemia, não tinha para quem vender o equipamento, meu amigo. Quem que ia comprar equipamento eletrônico na época, numa pandemia, se todas as empresas estavam paradas? A não ser quem tivesse dinheiro em caixa, tivesse investido, pensando que realmente fosse voltar depois, então ele teria que ter muito fluxo de caixa. Normalmente ninguém investiu, ficou todo mundo parado. Nos primeiros 5, 6 meses, ninguém vendeu nada, porque ninguém ia vender nada, porque estava esperando voltar, ia voltar. Depois de 6 meses, já estava todo mundo enforcado e ninguém mais sabia quando ia voltar. Daí ninguém mais queria tirar dinheiro do caixa para comprar. Então as baratinhas agora... Quem tinha? As baratinhas agora estão como? Estão todas desviradas, ó, e correndo que nem um louco para entregar trabalho, graças a Deus, que tá aí. Mas muitos estão trabalhando para pagar a dívida que foi criada nesses 2 anos. Então, aconteceu também com vocês? Vocês tiveram muitos eventos para entregar, muito painel para entregar, coisas que vocês já tinham contratado, etc., que ainda estão entregando até esse final do ano? Porque eu tenho visto muito isso, né? Exatamente, as baratinhas estão voando para entregar o que já tinham comido, né? Exato. Mas é um pouco preocupante, né? Porque se você fez um contrato, usou esse dinheiro e agora tem que entregar, de algum lugar tem que sair, né? Tudo depende muito do setor qual você trabalha, né? Quando a gente vai para o setor de eventos sociais, Depende o cara recebe fluxo de caixa. Quando eu trabalho no corporativo, o meu era inverso, né? O meu, na verdade, quando chegou a pandemia, eu estava recebendo 60 dias depois. Agora, pensa eu recebendo 60 dias depois do meu cliente no meio da pandemia, quanta gente postergou o meu pagamento. Então, quase todos, né? Então, quase todos. Então, quando a gente voltou privilegiado. Você voltou credor. Eu, na verdade, volto para um zero, tinha fluxo de caixa, uma das poucas empresas que eu acho que o empresário não pensa nisso, né? Eu acho que nenhum empresário pensa nisso no mundo. Eu fiquei muito chateado com o mundo, com a pandemia. Por qual motivo? Eu vi muita empresa gigante fechando, falando que não tinha fluxo de caixa. O Grupo Pleno, ele tinha uma gestão com fluxo de caixa para 1 ano. A gente já deixava no nosso caixa guardado 1 ano de caixa, justamente pensando em algum problema que pudesse dar. Por acaso foi uma pandemia, que foi até pouco quando você pensa num ano de caixa, onde nós sofremos 2, né? Sim. E eu vi empresas sérias, gigantescas, dizendo que não tinha fluxo de caixa. Léo, nós temos aqui no programa um quadro chamado Momento de Iná, né? Que a gente já está falando um pouco disso, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. O Momento de Iná são previsões que o nosso convidado dá para o ano vindouro, né? Então, independente do que vai acontecer na política, de quem vai entrar, de quem vai sair, ou a Copa vai acabar e não sei o que, etc. tal, né? O que o Léo pensa com relação ao mercado de eventos aí para 2023? Qual que é a tua... Vamos lá. A gente ainda tem um acumulativo acontecendo no mercado, tá? Ele ainda não foi zerado. Porque nós começamos a abrir o mercado. Represado? Exato, não foi de jeito nenhum. Nós abrimos o mercado agora em abril, certo? E temos até dezembro. Para fazer uma coisa represada de 2 anos para trás, você não consegue fazer essa lacuna coberta dentro de abril a dezembro. Então o mercado de 2023, ele ainda vai ser muito atípico. O que eu poderia dizer para as empresas do setor de evento, se preparem, porque ainda vai ter muito volume de serviço. A gente deve entrar no equilíbrio de trabalho a partir de 2024. Então, as empresas que estiverem preparadas
vão ganhar muito dinheiro ainda para o ano de 2023. Ah, então você acha que é justamente porque o mercado, porque ficou represado, que eventos agora, então, nada de braçada. Eventos nada de Então, se braçada. você tiver que falar ali para um empresário que vai querer agora investir em fazer uma compra grande de produtos, de equipamentos na China, ou que vai ter que fazer uma readequação do seu espaço, que é o meu caso, uma reforma, etc. Tal, então você faria sem nenhum problema. Eu acho que assim, cada empresário vai ter que olhar para sua mesa, né? Eu gosto de dizer que o empresário tem que estar muito no centro, tá? E não rodando com dinheiro. Tá, muitos empresários nossos, na verdade, eles rodam com dinheiro. Quando você está rodando com dinheiro, o volume é grande, o seu giro é rápido. E toda vez que você parar rodando no meio do dinheiro, quando aquele monte de dinheiro cair na sua cabeça, você vai descobrir que você não consegue pagar as contas, né? Porque vem caindo esse dinheiro. Quando você vem para o centro, que nem a gente está hoje, e pensando daí justamente no ano de 2023, você fez fluxo de caixa, você respirou e você tem que investir à frente. Então você vai investir naquilo que os concorrentes não têm. Compre o que os concorrentes não têm. Porque também você tem aquele problema. As baratinhas que estão de pé e estão andando, ela tinha um problema que ela já tinha comido antes e ela está precisando pagar suas dívidas. Elas vão ser um problema de um preço barato. E se você tiver produtos que ninguém tem, você consegue equilibrar o seu caixa, ter aquilo que ninguém tem, consegue vender num preço mais justo. Entendi. Isso é muito legal de saber. Isso me faz aqui entrar numa outro quadrinho nosso, o quadro da estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul é um livro que eu li há um tempo atrás, né, que fala de mares nunca navegados, né? Nós temos dois tipos de cenários nos Sim. mercados, né? O Marzão Vermelho, onde todos nós estamos vendendo e brigando ali com os nossos concorrentes, né? E tem sempre um lugar, né, onde poucos navegaram ou poucos não têm coragem de adentrar e etc. Tal. Eu quero saber do Léo, você já deu um spoilerzinho aí, que é no teu mercado, de repente, ter equipamentos que ninguém tem, né? Quando se fala que ninguém tem, não deixa de ser uma coisa de Oceano Azul. Mas eu quero saber se você tem na sua mente alguma coisa inovadora, alguma coisa interessante que você acha que pode servir para quem está nos assistindo. Nunca se esqueça que a gente está aqui inspirando pessoas, né? Olhando para esse mercado, porque não adianta também a gente querer pedir para que as pessoas façam o que todo mundo está fazendo. Isso seria um pouco óbvio demais, né? Eu quero aproveitar a tua expertise aí de mais de 20 anos para você nos dizer o que você acha que seria legal de diferente, ou novo, ou inovador, que você ou que alguém possa fazer. Olha, eu vou brincar assim, né? Se eu conseguisse realmente ter uma bola mágica e dar exatamente essa direção para a pessoa, eu talvez usaria ela para mim mesmo. Sim, Mas eu claro. vou brincar aqui com todo mundo. Quando você fala de Mar Azul e Mar Vermelho, eu me lembro lá atrás assistindo uma palestra, justamente quando tinha os vendedores de refrigerante. E eles vendiam bebida que nem água. Você vai lembrar dessa época, que era uma época assim, ó. Você ia comprar cerveja no final do ano, o cara falava assim, ó, só tem 12 garrafas. Você É, não vai comprar mais do que 12 garrafas de cerveja. Então o vendedor naquela época, ele estava num mar azul maravilhoso. Até a linha industrial se arrumando e virar um volume tão gigante que ele abre aquele mar azul e daí você vai descendo e vai se misturar lá no Mar Vermelho. Os vendedores todos tiveram que se matar de uma certa forma porque não conseguiam vender mais. O mundo é capitalista e o mundo capitalista ele vai te forçar sempre você ir por Mar Vermelho, gosta você ou não. Agora, como você vai estar dentro do Mar Vermelho e conseguir criar sua bolha do seu Mar Azul? Aí eu brinco que é o complexo. Porque assim, ó, padaria existe de monte. sim. Mercado existe de monte. Lojas e carros existe de monte. Só que você vai entender que poucas pessoas conseguem se tornar próspero naquilo. Então você vai encontrar um monte de agência de carro e vai encontrar às vezes 100 donos de agência de carro que se tornaram ricos. Então dentro da empresa, do mercado do setor de eventos, você vai encontrar 10 mil empresas às vezes no Brasil inteiro e vai encontrar 50 donos que se tornaram ricos. Normalmente é a sua dedicação, o quanto você se mata, o quanto você se esforça e depois disso, da sua dedicação, com qual qualidade você entrega.
Porque o segredo, goste ou não no mercado, está dentro do volume com o qual você consegue atender o seu cliente e está dentro do seu relacionamento. Então, quando a gente fala que você tem que se matar, é em busca desse relacionamento que vai fazer total diferença para você ir para o mar azul. Então, se eu pudesse dar alguma dica hoje, esqueça equipamento, esqueça qualquer tipo, procure relacionamento. Ache as pessoas que realmente com qual você se relaciona, que elas vão fazer a diferença para você tomar um tamanho necessário para o seu ano. Show de bola. Ô, Léo, não é possível que nesse tempo todo você não tenha vivido uns momentos de saia justa, né? Então, eu quero que você lembra alguma história interessante, alguma coisa diferente que tenha acontecido. Porque, cara, evento é sempre uma saia justa, né? Evento é sempre Sim. uma coisa incerta, etc. Sim. Tal. Mas com o passar dos anos e até com essa expertise que vocês criaram, imagino que as coisas, ao mesmo tempo que ele tem uma saia justa, a gente tem um ambiente muito controlado, né? Até eu dizer isso a gente falava isso muito na pandemia. A gente conseguiria atender clientes que a gente trabalha com aglomeração, que nem você falou, Sim. esse nome horrível, né, que deram, mas a gente conseguiria, como a gente controla muito o que entra, o que sai, porque a gente aprendeu a fazer isso, daria para a gente ter voltado antes, né? Mas essa é uma outra história, né? Porque a gente consegue controlar. Então, eu imagino que a tua empresa ela tem um nível de controle, um nível de assertividade muito alto, tal, né? Mas deve ter tido aí alguma saia justa. Eu queria que você dissesse ali para as pessoas que estão nos ouvindo, ou nos assistindo, o que não fazer quando acontece com a saia justa aí. Ó, na verdade eu não vou dizer o que não fazer, eu vou dizer o que fazer, né? Quando você tiver uma saia justa. Eu vou lembrar numa montagem nossa, Mitsubishi Salão do Automóvel 2010, a gente tinha uma cortina de LED flexível, na verdade, que ninguém tinha. A gente montou 100 metros pro Salão do Automóvel, demos uma sorte sensacional, rolou a coletiva de imprensa em frente a essa cortina. Acaba a coletiva de imprensa, as pessoas saem e vão para a Hyundai no stand do lado, que por acaso também nós estamos fazendo o stand da Hyundai, e ia começar a coletiva de imprensa de lá, e as cortinas todas descem. Ainda bem que elas eram flexíveis de LED, então elas descem dobrando, porque arrebenta as fitas de Hellman. Foi um erro nosso. Então, eu digo para as pessoas assim, o que fazer quando você olhar para aquilo? Desceu de uma vez? Desceu 100 metros uma vez. Barulheira. Graças a Deus não atingiu ninguém. O barulho era pouco porque ela desceu enrolando uma em cima da outra, então não atrapalhou a Hyundai do lado. Eu lembro o cliente olhando para mim e falou assim: vocês vão fazer o que agora? Eu falei: vamos montar de novo. Só que a gente tinha levado uma semana para montar. Nós tivemos que montar numa noite, né? Então é o que fazer quando realmente você tiver um problema. Regace a manga, vai para cima. Não foge do problema, não. É isso que a gente deve fazer. Eu conversava com uma pessoa aqui a respeito disso, de saia justa, né? Então, o organizador tem que fazer aquela cara de paisagem, tem que ter aquela tranquilidade, porque, cara, todo mundo tá em pânico, né? Essa hora alguém vai ter que ter o controle da situação, não é isso? É. Se você parar pra chorar, não vai resolver o seu problema. Não vai. Eu olhei pra cara do cliente, o cliente já tava quase chorando. Se eu chorasse com ele, o principal não aconteceu, que foi machucar ninguém. Graças tal, a Deus, né? graças a Deus. Então, a segunda coisa é você tomar atitudes rápidas e soluções rápidas, né? Por acaso, aquele dia, o salão do automóvel da Mitsubishi, ele era todo de jardim, ele era todo verde. A primeira coisa que a gente fez foi comprar 20% a mais de jardim, porque a gente tinha 100 metros de LED, falou assim, vai saber o que estragou de material. Liga para a pessoa do jardim, então o seu relacionamento te ajuda muito essa hora. Você liga pro jardim e fala assim, ó, tô precisando de 20% a mais de jardim, me fala qual é o preço. Não, você é da Pleno, é o Léo, não é isso? Meu, estão mandando aí, pode ficar despreocupado, né, Leonardo? A gente passa a noite trabalhando e sobe aquilo, repõe com um pedaço de jardim. Então você tem que ter um planejamento de soluções rápidas. É igual você tá num casamento e começar a faltar comida. O que você vai fazer? com certeza. Com certeza. Alguém na cozinha vai ter que achar a solução. Ele vai fazer o quê? Ele vai pensar rápido, olhar para a dosagem de comida que ele tá botando e falar assim, põe menos, ué. A comida vai ter que chegar na mesa de todo mundo. Alguma solução ele tem que dar. Tem que tomar a solução, exatamente. E nessa hora o cara tem que estar... Essa hora ele tem que estar... Pelo menos ele tem que tentar estar pleno. Exatamente. Se ele não for pleno, ele vai ter que tentar estar pleno. Léo, estamos chegando aqui no momento final aqui do nosso bate-papo. Eu tenho umas perguntinhas assim.
com esses 25 anos aí que você está no mercado, passa pela sua cabeça um nome, uma referência que você tenha, pode ser do mercado, pode ser sua pessoal, de vida, que trouxe você até aqui com esse sucesso da empresa? Você quer citar alguém? Oswaldo, eu vou pensar assim em nome de pessoas que fizeram mudar totalmente o meu patamar, tá? Um é o Arnaldo, que é a pessoa que na verdade eu não atendi o telefone no início que eu falei para você. Ele aprendi com ele a olhar ele falar no telefone, aprendi com ele mexer no Excel e ele fez uma mudança de patamar na minha vida. Segunda O Arnaldo mudança foi teu ex-sócio, foi meu primeiro sócio. primeiro sócio. Depois minha segunda mudança, gosto ou não, os eventos com qual a gente assiste, eu assisti Roberto Chinhachique num evento, ele estava dando palestra para BB, com pessoas assim de alto escalão da BB que recebiam em torno de 50 mil empresários lá dentro. Empresários não, né? Vou dizer administradores da empresa, CEO. gestores deles, CEOs. Isso, é um nome mais bonito, o CEO. Então, esses caras recebiam em torno de 50 mil e lá eu aprendi uma coisa. Não importa o que você faça, seja o melhor no que você faz. Ali foi uma coisa que foi uma virada de chave para mim, que eu passei a entender que não importa se eu era um técnico do som, eu ia ser o melhor, se eu fosse uma faxineira, eu ia ser o melhor, não importa o que fosse, mas não é o melhor para os outros, é o melhor para você, porque quando a gente ouve seja o melhor que você faz, o que você Passa pensa? por um julgamento. Você pensa no julgamento, É. você quer olhar para um cara e quer dizer, não, você é melhor que ele, você quer julgar. Não, você tem que acreditar que você é o melhor no que você está fazendo. Ou, pelo menos, que você está fazendo o seu melhor naquele momento. Então, quando você passa a acreditar nisso, isso te muda de patamar. Então, esse é um outro agradecimento. E o meu terceiro é o Mantovani, que na época, quando eu só tinha 10 TVzinhas de plasma e eu precisava de um investimento na época de R$500 mil, e nós estamos falando isso praticamente há 20 anos atrás, ele mudou eu de patamar novamente. Mas não foi ele, né? Novamente, fui eu que fui buscá-lo. Eu olhei para o Mantovani, sabia que era um concorrente do mercado. Lembro dessa conversa no Hotel Fazenda junto com a minha esposa. Falei assim: vou virar sócio do Mantovani. Ela falou: você ficou maluco? O cara nem te conhece. Falei: mas eu vou virar sócio do Mantovani. E eu fui em busca do Mantovani, dessa sociedade, e trouxe essa sociedade. Show de bola. E como nem tudo são flores, um arrependimento tem? Arrependimento são coisas que eu não consigo carregar comigo, viu? Eu gostaria muito de ter um arrependimento, mas não consigo parar para me arrepender. Talvez o único arrependimento que eu tenha hoje e a briga que eu tô tendo em tentar fazer o setor de eventos mudar de patamar é justamente entender que nós não temos política nesse país. As pessoas olham aqui embaixo e só existe uma política nesse país na sua época de eleição. Depois que acabam as suas eleições, acaba-se a política, acaba-se os partidos que ficam tentando te vender de esquerda e direita e sobe para um setor lá em cima, que é um setor de poder. Daí os setores que estão lá em cima começam a discutir o que é importante, o setor bancário, o setor do agro, o setor da indústria. Esse é o meu arrependimento. Entender que o setor de eventos, tendo a importância que ele tem, por que ele não está lá em cima? Talvez este seja o meu arrependimento, talvez este seja a minha maior briga hoje, buscar essa representatividade. Então, antes de te pedir aqui uma última frase, eu quero saber se você não tem receio, né, de estar querendo buscar ajudar nessa representatividade, receio de acontecer com você o que aconteceu com tantas outras pessoas que, com todo o seu lado bom, com toda a sua boa vontade, com todo o seu espírito de colaboração, possa se arrepender, de repente, de ter entrado por um mundo de ajudar o setor político, etc. Tal. Você passa esse medo? Eu vou dizer para você, ó, o medo só existe nas pessoas, na verdade, quando ela entende que ela não é capaz e ela acaba fraquejando. Eu entendo que a maioria das pessoas que andam pelo caminho da política foram para lá para ficar rico. Porque você concorda comigo que você tem um salário de R$35 mil, aonde você precisa de uma democracia e fazer só que essas pessoas votem em você. E quando você sobe, você nunca ganhou esse dinheiro, você talvez se venda para se manter com esse dinheiro pro resto da vida.
Eu sou uma pessoa hoje bem-sucedida que não dependo do salário de 35 mil. Brinco com você que, na verdade, ele é até pouco empresarialmente pelo que eu ganho hoje. E entendo que para a gente poder ganhar mais aqui embaixo, tanto a minha empresa como a empresa de todos os outros, ou ela busca essa representatividade, regulamenta e regulariza esse mercado, ou não tem mais crescimento para ninguém. O setor vai ficar estagnado da forma que ele está. O setor precisa entender dessa regulamentação e dessa regularização e dessa representatividade. Então eu não tenho medo porque... Porque senão qualquer barulhinho que acontecer de novo, e no caso da pandemia não foi um barulhinho qualquer, mas qualquer problema que acontecer de novo, lá estamos nós de novo. Não estou falando nem do probleminha, estou falando do problema atual de hoje. problema... Vamos pensar no problema atual de hoje? Por que os outros vão continuar formando a sua mão de obra? E daí vou dizer, com o nosso dinheiro, quando eu digo nosso dinheiro, deles e nosso, eles vão ficar formando mão de obra e nós não vamos estar lá para usar o nosso dinheiro também para formar a mão de obra que abre essa lacuna de mercado. Tá aí uma grande... É só por esse motivo. É só por esse motivo que eu penso em instalar. E entendo que hoje talvez seja eu e amanhã, quem sabe, não seja você, né, Oswaldo? Deixa eu aqui quietinho. Ô, Léo, eu quero que antes de finalizar aqui, que você deixe, então, você já deixou tantas, né? Mas que você deixe uma mensagem para esses nossos colaboradores, para as pessoas que estão entrando no mercado de eventos, para as pessoas que estão estudando eventos, né? Ainda que você tenha razão, sejam poucas pessoas que estão estudando no nosso setor, mas de maneira geral, para quem estiver aí querendo escutar uma palavra de orientação, por favor, Léo Pleno com vocês. Eu vou brincar assim, para qualquer pessoa que vai entrar para o nosso setor e que vem conhecer ele, a primeira coisa que você vai ter que aprender que a gente realmente precisa saber mais e menos nesse setor. E por que é o mais e menos nesse setor? Ele é um setor com muitos imprevistos. E se você não calcular os seus menos corretamente, muito provável você não vai viver nesse setor. Muito bom, Léo. Léo, quero te agradecer pela sua presença, por você estar aqui conosco, deixar lá um pouco a Pleno lá para vir aqui para esse bate-papo. Muito obrigado mesmo por você ter vindo e espero que a gente possa nos encontrar muito em breve, falando um pouco mais desse nosso segmento, né, que é tão carente de gente como você. Valeu mesmo, querido. E até uma próxima aqui dentro do Salas Brasil. Valeu, Léo. Quem agradece sou eu aqui, Oswaldo, pelo convite de vocês, junto ao Salas Brasil, ao Backstage no podcast. Muito obrigado realmente por dar a oportunidade de falar com vocês. Valeu. E para você que esteve conosco durante esse bate-papo aqui com o Léo, eu quero agradecer a sua presença, convidá-lo para assistir os nossos programas que estão no ar na plataforma do YouTube e também do Spotify. E vou estar fazendo outras gravações e em breve a gente se vê. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau.